Liderar o Campeonato Brasileiro da Série A já é algo muito difícil. No segundo turno, então, que é a metade em que o campeonato vai se afunilando, é ainda mais complicado. O que aumenta ainda mais o feito atual do Fortaleza, que se tornou o primeiro time do Nordeste a conseguir liderar o Campeonato Brasileiro no segundo turno e entrou também para um seleto grupo de poucos times que conseguiram liderar o Brasileirão durante o segundo turno nos últimos 10 anos. Esse é o assunto da minha coluna de hoje lá no Diário do Nordeste. O link está nos stories, você pode conferir a matéria de algo que dá uma dimensão ainda maior do grande feito do Fortaleza ao assumir a liderança do Brasileirão. Dá uma olhada lá. Se você ainda duvida do Fortaleza do Vojvoda, você está errado. Líder do campeonato, segunda melhor defesa, uma das melhores taxas de conversão e chances criadas do campeonato, com algum dos destaques individuais do campeonato, Pochettino, Lucero, Pikachu muito importante, Marinho muito importante, a equipe inteira muito importante, uma equipe que varia de escalação de acordo com o adversário e que tem um dos melhores, se não o melhor trabalho do Brasil em 2024. Sim, o Fortaleza do Vojvoda briga pelo campeonato, pode ser campeão, porque nenhum clube a essa altura do campeonato, passadas 22, 23 ou 24 rodadas, dependendo do recorte, ninguém é líder a essa altura do campeonato à toa. Não há acaso nos pontos corridos, não tem zebra nos pontos corridos. Alguém que é líder a essa altura do campeonato, sim, está brigando pelo título. É o Juan Pablo Vojvoda e a gente mostra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. 23 jogos, é o líder, 48 pontos, com 14 vitórias, 6 empates e 3 derrotas apenas, um aproveitamento de 69,6%. Entra ano, sai ano, entra temporada, sai temporada com o Vojvoda e o Fortaleza vai fazendo história. Boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Ótima noite, Marcela. Gustavo Glaucio, é um prazer. Boa noite a todos, uma ótima semana desde já e parabéns ao Fortaleza, ao Vojvoda, ao grupo de jogadores, às pessoas que tomam decisões. Essa liderança ela é simbólica, nem que ela dure apenas essa rodada, e eu não estou dizendo aqui que eu acho que é isso que vai acontecer, mas talvez o Fortaleza venha a perder essa liderança. O campeonato pode terminar com o Fortaleza em uma posição que ele não deseja estar, não importa. 24ª rodada, com um jogo a menos do que o segundo colocado e do que o terceiro colocado também. O Fortaleza não é líder do campeonato após 2 rodadas, 3, quando tem gente dormindo, tem gente com um jogador que ainda não estreou, etc. 24ª rodada. Isso é para ser colocado, como a gente falou, de brincadeira, mas com um fundo de seriedade, num print da classificação, um quadro para ficar num lugar bonito na casa do torcedor, na casa dos dirigentes do Fortaleza, na casa do Vojvoda, dos jogadores, porque não é normal no sentido de um clube que recebe, às vezes, 3, 4 vezes menos do que aqueles que habitualmente, nem sempre, mas habitualmente, estão acostumados a ficar nas primeiras posições do campeonato, só com muito trabalho ao longo de muito tempo e tomando decisões, em sua maioria, corretas, mesmo que sejam impopulares, sem aventuras, sem irresponsabilidades, dando suporte a comissões técnicas que merecem esse suporte, entendendo como se modernizar, como melhorar, como sempre evoluir. O Fortaleza está dando um banho em um monte de clube no Brasil que ou não entendeu isso ou simplesmente acha que é possível fazer de outro jeito, ou é melhor fazer de outro jeito, porque somos mais espertos, entre aspas, do que as pessoas que nesse momento e nos últimos anos tomam decisões e colocaram o Fortaleza nessa posição. Então é muito importante, existe muito mérito na posição que o Fortaleza se encontra, nada foi dado a ele de presente, e mesmo que a posição final seja outra, esta segunda-feira, na verdade, ontem à noite, né? Mas esta segunda, quando o Brasil amanhece e o campeonato tem um novo líder, é para ficar guardada, é para ficar na memória, é para ficar na história. Eu dei uma de Ronaldinho Gaúcho, dei boa noite para você, olhei para o André Kfouri aí falei para o André Kfouri. Você é habilidosa mesmo, não é pessoa habilidosa? E hoje eu vim vestida em homenagem ao Fortaleza. Veio de Lion. É o Lion, não tem jeito? É o Lion. Assim, né? Boa noite, Marcela. Boa noite, Glaucia. Boa noite, André e ao Fã de Esportes. É uma liderança muito, muito bacana de ver. E tem vários pequenos aspectos que constroem essa grande campanha. Um desses aspectos não é que o Fortaleza
que tem um trabalho muito bom, super reconhecido, né? Trabalho de final de Sul-Americana e tudo mais. Não é que o time chegou no campeonato e desde o princípio mostrou que brigaria. O Fortaleza construiu essa liderança de maneira muito silenciosa, porque o campeonato começou de tal forma, o Bahia é quem chegou a passear pela liderança, o Cruzeiro se aproximou, o São Paulo se aproximou, Palmeiras, Botafogo e Flamengo sempre ali. O Fortaleza começou do meio de tabela, olhando para as últimas vagas de Libertadores, e aí começou, ganha, vence jogo, vence aqui, vence ali. 13 jogos, 13 vitórias consecutivas dentro de casa. A gente viu os números, apenas 3 derrotas na competição. E de repente, entre aspas, mas de maneira silenciosa no campeonato, foi escalando e se colocou ali. Eu me lembro que antes, eu não lembro qual rodada foi, mas horas antes, acho que foi uma segunda-feira que jogaram Fortaleza e Cruzeiro, e antes do jogo, a gente fez um pequeno pré desse jogo, e você e o Felipe Mota perguntaram pra gente, Marcelo, Fortaleza e Cruzeiro, os dois estavam ali perto, qual dos dois tem mais possibilidade de incomodar os que brigam pelo título? E nós respondemos o Cruzeiro. Porque era o Cruzeiro que estava recebendo os seus jogadores, e a gente olhava para o Fortaleza como o time que deveria passear pelas vagas de Libertadores. Sim. E o Fortaleza nos desmentiu e tem muito mérito por estar onde está. E faz isso de uma maneira muito peculiar. Por exemplo, o Fortaleza é o time do Campeonato Brasileiro que menos tem a posse de bola. É o time que menos fica com a bola. E já foi nas mãos do seu técnico um time que teve bastante a posse. Então é um time que se transforma, um time muito rápido. É o time, na atual temporada dos 20 de Série A, que mais jogou. Fortaleza fez 56 jogos, se eu não me engano. Então é um calendário pesado, com um elenco, com jogadores que, por exemplo, o Breno Lopes era um cara que, para o palmeirense, ele não servia. O Marinho, que agora está machucado, é um cara que para muitas torcidas não servia. O Renato Kaiser talvez não servisse. E foi montando ali o time, o Kusevich, que para o palmeirense também não servia. Então, é um time sem jogadores badalados, mas um trabalho muito bem montado, com peças que se encaixam muito bem. Um time que joga muitas vezes mais que os outros na temporada e que chega, após 24 rodadas, 23 jogos para ele, na primeira colocação. Não sei se servirá para brigar até o final pelo título, mas seguramente para pegar uma vaguinha de Libertadores, no mínimo, né? No mínimo vai ser isso, e é muito legal que seja assim. É líder da competição com 48 pontos. Porque quando a gente vai para os números, também, mesmo a parada sendo dura, a gente vê como Fortaleza vem muito bem. Então, tem o maior número de vitórias. Olha quanto eu tô ganhando hoje com o Pegasus. Esse é o Pegasus, uma inteligência artificial para operar day trade. Com 14, o menor número de derrotas. Com 3, o aproveitamento de 69,6%. Então, o melhor número também. O terceiro melhor no ranking ali, comparado com gols sofridos, 20. E chutes até sofrer gol. Então, ele é o que consegue... tem que chutar bastante até uma equipe conseguir fazer um gol no Fortaleza, como o Vlad trouxe pra gente. Invicto a 10 jogos no Campeonato Brasileiro, no Castelão mais ainda. Eu ia te perguntar assim, Marra, qual que é esse segredo do Fortaleza? O que a gente pode destacar desse Fortaleza? Mas o mais legal é que a gente tem visto o Fortaleza crescer na nossa frente, né? Então não é novidade nenhuma e surpresa nenhuma a gente ver o Fortaleza como líder do campeonato. Mas às vezes é surpreendente como a gente deixa passar alguns conceitos que o Fortaleza tem feito debaixo do nosso nariz, e a gente cobra, às vezes, de outros clubes e não percebe, eu entendo, tem um distanciamento, e não percebe o que o Fortaleza está fazendo. Vê o jogo do meio de semana. O Fortaleza ontem não jogou com o Tinga, jogou com o Brits pelo lado, jogou com a mesma dupla de defesa, não jogou com o mesmo lateral esquerdo, saiu o Pacheco, entrou o Felipe Jonathan. Os dois volantes foram os volantes que entraram no segundo tempo, porque o início do jogo passado foi com o Zé Wércio, não tinha o Rosseto, o Zé Wércio começou, o Zé Wércio nem entrou ontem, e ontem tinha Sacha, de novo, muito bem. Jogou bem. De novo, muito bem, né? A entrada do Moisés depois é outra entrada que faz diferença. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente fala de elencos muito numerosos e que os técnicos precisam rodar, girar o elenco. O Fortaleza faz isso. Sabe por que o Fortaleza faz isso? Porque ele aprendeu. Depois da primeira temporada, que ele foi sensação nacional, na segunda temporada ele quase caiu. Mas, depois disso, ele passou a ter elencos mais numerosos, elencos maiores, com mais jogadores. Esqueci de citar o Hércules, né? Que entrou junto com o Sacha na semana passada e ontem os dois começaram como titulares.
Isso tem acontecido com muita frequência. O time não é o mesmo time, ele tem girado o elenco. E às vezes a gente acha que isso é o que tem que fazer o Flamengo e o Palmeiras, o Botafogo, que são times que estão disputando o título. Mas o Fortaleza está disputando o título e tem feito. Os títulos ele está disputando, Exato. né? E tem feito, tem girado o elenco. Tem conseguido tirar o melhor dos seus jogadores. O Lucero, que ontem deu assistência, há algumas rodadas, ele ficou vários jogos de fora com o Renato Kaiser sendo titular. Isso tem acontecido muito e muito bem. A gente está falando de um modelo preparado para ser campeão. Vai ser campeão? Tem a menor ideia, ainda não viu o futuro, mas não tem, está fazendo a cartilha que tem que ser feita para ser campeão. Entre os pontos da cartilha, essa questão de ser tão forte em casa, como o Vlad falava, 13 vitórias seguidas, só no Campeonato Brasileiro, 10 vitórias seguidas, dona. Sim, enfileirando boas atuações e grandes resultados. Eu acho interessante porque o Vojvoda, ele é um personagem, né, que a gente tem que falar. Em várias oportunidades ele recebeu propostas de outros clubes, né? Rio, São Paulo, Minas. E Minas. E a gente escuta às vezes, ele não vai porque está numa zona de conforto, porque ele não tem uma ambição. Eu discordo completamente. Claro que sim. Ele fica no Fortaleza porque ele tem a ambição e ele tem a confiança que esse projeto pode triunfar. Pode seguir conquistando títulos e conseguindo também, né, escrever grandes feitos na história do futebol brasileiro. Já escreveu na história do futebol sul-americano, está escrevendo na história do futebol brasileiro e pode escrever na história do futebol, né, sul-americano. Então, assim, quando eu vejo Fortaleza em ação, eu vejo uma equipe que sabe exatamente o que fazer dentro de campo. E não são só os jogadores, assim. Você tem um técnico que pensa o projeto e contrata jogadores que se encaixam nesse modelo de jogo. E a gente não está falando de um elenco super poderoso, com estrelas, com jogadores de grife. Não, mas são jogadores que conseguem fazer exatamente o que o Vojvoda deseja. E nem mesmo um grande craque, né? Porque às vezes alguns projetos eles são mais modestos ali, mas às vezes traz um cara para ser aquela cereja do bolo. O Fortaleza, a gente fala sobre o cara mais identificado, é o Pikachu. Olha como isso é legal também, né? De um crescimento junto com o contexto, né? Você tem até uma equipe de captação de scout muito competente que vai buscar um Pochettino. Sim. Que vai buscar um Lucero, que era já um destaque no Colo-Colo, já era um artilheiro. Mas você não tem essa estrela, você não tem esse protagonista. Por isso que é legal a gente acompanhar tudo que o Fortaleza está fazendo. Não é uma surpresa, o Fortaleza está brigando pelo título. Fortaleza hoje é uma equipe que ela é capaz de estar na parte de cima da tabela e está falando da atual finalista da Sul-Americana. E para mim é um dos grandes favoritos da Sul-Americana nessa temporada. Eu posso estar equivocado, mas dos 23 jogos do Fortaleza na temporada, o João Ricardo ficou sem sofrer gol em 8. E é um dos destaques do time, né? E com mudanças na frente dele. De novo, no jogo do Rosário, começou o Tinga pelo lado. Ontem começou o Brits. Do outro lado, os laterais, começou o Pacheco. Ontem começou o Felipe Jonathan. Dos dois volantes, os que mais protegem, também foram trocados. Sim, as coisas estão acontecendo. A fórmula está sendo bem executada. É um time muito seguro defensivamente, muito sólido. E é um time muito eficiente, principalmente quando ele tem um espaço, né? Quando ele tem um espaço, quando ele vem nas transições, ele consegue combinar, consegue envolver e está fazendo o que a gente está vendo aí. Líder do Campeonato Brasileiro com muito mérito. É um grande trabalho do Vojvoda. O Vlad, a gente está destacando esse conjunto e a Mari falou, né, que não tem nenhuma estrela. Aliás, tem as suas estrelas, mas nenhuma... Né? Chegou com esse status, né? Talvez o Marinho, né? Chegou com mais status. Pode ser. O Breno, né, chega também assim com um status importante, já é um cara que tem, né? Mas eu vi muita discussão assim entre os torcedores do Fortaleza, o fato de não ter nenhum jogador convocado para a seleção, mas eu acho que isso valoriza ainda mais o trabalho, não é, do Vojvoda e o trabalho da equipe, como esse trabalho vem sendo feito. Ou essa discussão de não ter um jogador na seleção ainda está em alta por aí? Olha, Bruno, ontem durante a entrevista coletiva, o nosso colega Mário Kempis, jornalista aqui local, fez exatamente essa pergunta. E é uma coisa que é abordada pelos torcedores, sim. Mas uma coisa que a gente tem que abordar também, que as pessoas se esquecem, é o alto número de estrangeiros no elenco do Fortaleza. Então também, além de ter os jogadores
brasileiros que poderiam, talvez, numa convocação. Eles falaram muito a respeito do João Ricardo, que vem numa fase excelente no gol também. Mas a gente tem que lembrar que tem jogadores de fora do Brasil também que compõem esse elenco. É um elenco bastante diverso. Ontem até mesmo o Vojvoda falou a respeito de como ele se sente à vontade aqui em Fortaleza, como ele gosta da população, como ele gosta da cidade, que é uma coisa também que não passa só pelo lado profissional, como o Mário Marra disse. Tem também esse lado pessoal que para ele é muito importante. E eu vejo que assim, o pessoal aqui gosta muito dele. E ele já falou a respeito disso, como ele é ajudado pelas pessoas. Então assim, tem toda essa questão de como ele está bem integrado aqui ao estado do Ceará, Bruno. Isso, fala, Mari. Não, porque eu ia virar o assunto também mais pro jogo, mas complementa aí. Não, porque ontem eu fiz um comentário que foi muito bom aqui no Sport Center. Você fez um comentário muito bom. E aí, em sinal de humildade, eu vou repetir porque a Mari não estava aqui comigo. Claro. Vai, me Então, conta. eu acho que é importante ela compartilhar. Eu preciso, né? Conhecimento precisa ser compartilhado. Claro, certo? me diga. Isso demonstra humildade. A gente estava falando do Vojvoda, logo após a entrevista do Vojvoda, chamava a atenção como o Vojvoda não reclama de nada. E a gente estava discutindo, né? Porque ele teria... O que todos os técnicos reclamam é simplesmente a realidade do Fortaleza. Gramado ruim, Fortaleza enfrenta. E isso prejudica o jogo do Fortaleza. Claro que sim. Longas viagens, ninguém enfrenta mais do que o Fortaleza. Sim. Número de jogos, ninguém jogou mais que o Fortaleza. Então o Vojvoda enfrenta... O quê? Elenco, que pedem jogadores. Não é o maior elenco do Brasil. É o que a gente está falando, exatamente. Então, assim, o que todos os técnicos reclamam, e muitas vezes com razão... O Vojvoda, numa paz absoluta, vai passando por cima de tudo. Quem está certo, então? Ele. Então, quando o pessoal reclamar, não pode? Não, assim, eles... Então, acho que aí entra num ponto de que as pessoas são diferentes também. Claro. Né? Ele entende que a dificuldade é um ponto para ele tentar trabalhar. Ele não vai ficar escorado na dificuldade. Nossa, ó céus, ó vida. Ele vai lá e faz a coisa funcionar. E não desvia o foco. Acho que ele é muito preocupado com o bem-estar no dia seguinte do grupo. Se ele criar um drama muito grande sobre arbitragem, sobre não sei o quê, ele pode acabar abalando a confiança dos jogadores. E é uma forma dele trabalhar. Assim, eu gosto mais dessa forma. Agora, pensando no jogo, assim, porque a gente está elogiando muito o Fortaleza e com todos os méritos, obviamente, é o líder do campeonato, mas como também jogar contra o Corinthians nesse momento é você pegar, assim, preciso de 2 exemplos de gestão no futebol brasileiro, de equipes que estão disputando mais de uma competição, só que eu preciso de um no extremo e outro no outro. É o Fortaleza e o Corinthians. Em termos de administração, a gente elogia muito o Fortaleza e o Corinthians a gente fala, cara, como projeto mal planejado, como isso custa. Em termos de trabalho, a gente fala de um técnico que está há muito tempo, o Corinthians que tem 3 técnicos num ano. Aí quando você vai falar sobre eficiência, você elogiou agora. O Fortaleza aproveita muito bem os espaços, quando ele tem oportunidade, ele mata. A gente vê o Ramon falando sobre criar e não conseguir fazer. Hoje eles estão em mais de uma competição também tentando o Fortaleza bem em todas e o Corinthians tentando se equilibrar no brasileiro, quer dizer, falhando no brasileiro e se equilibrando nas outras. O Fortaleza tem um projeto, o Corinthians não. Eu não vejo um projeto no Corinthians. Corinthians, você tem uma nova administração, tinha um legado muito complicado da antiga, que injetou dinheiro, está tentando criar soluções, apostou em um técnico experiente, só que ainda não deu a liga que todo mundo imaginava. Você tem alguns feitos interessantes, o Corinthians está vivo nas competições. Mas para administrar isso com esse elenco e com essa pressão, é complicado você administrar isso dentro do Campeonato Brasileiro, para uma fuga de rebaixamento. Você está vendo os adversários diretos conseguindo recuperação. Olha onde está o Grêmio, olha onde está o Fluminense. E o Corinthians não consegue respirar. E aí falta referência nesse time e falta jogador que resolva. O que aconteceu no ano passado. Você tem bons jogadores. O Garro, por exemplo, é muito bom jogador. Sim. Mas o ponto que o Ramon... Acho que a gente vai debater mais sobre isso aqui hoje. O ponto que o Ramon fala, por exemplo, do que ele tinha no Vasco no ano passado com o Verratti, é um ponto válido. O Corinthians já fez boas apresentações esse ano e não conseguiu traduzir isso em resultado. Faltou eficiência, faltou qualidade. Ô, Vlad,